docência, né, Carol? Poxa, eu nem sabia que tinha grupo de docência. Se puder me colocar. Nem eu, socorro. Senhores, vamos começar para a gente terminar logo. Quanto mais rápido a gente começa, mais ligeiro a gente acaba. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Quem está falando? Seu Azias. Diga aí, doutor. Professor, eu estou um pouco atrapalhado com esse negócio dessa linguagem metálica. Mas eu tenho a impressão que eu fiz o trabalho do senhor. Qual trabalho? Qual trabalho? Ai, meu Deus. Não, aquela prova teste que eu coloquei? Sim. Sim, aquela foi feita, mas aquela dali foi só para vocês entenderem como funciona. A prova mesmo vai ser aberta hoje, a prova que vale. Sim, senhor. E eu estou ligado nisso aí. Ah, pois. Aproveitando que estou falando dessa prova, quando vocês entrarem, serão 8 questões. Sim, Se senhor. aparecer mais do que 8 questões, não respondam, me avisem, porque aí eu vou lá e anulo a tentativa. Então, me avisem rápido, não demorem muito. A prova está aberta vai estar aberta a partir das 8 horas de hoje e vai até ao dia 24, às 23h59. São 2 tentativas, vai prevalecer a maior nota, sim, pelo CIGA. Vai prevalecer a maior nota. Tá bom, professor. Beleza, estou às ordens. Obrigado. Vamos aqui, né? Então, meus caros, olha, esses períodos em que a gente divide a história da língua portuguesa, digamos, são aqueles períodos os mais emblemáticos da língua. A gente poderia ter outros. Por exemplo, dentro do período pré-romano, a gente poderia ter várias divisões ali, mas a gente preferiu, por uma questão metodológica, colocar só um. Dentro de um período só, todo o período pré-românico, que é bem largo. Depois a gente teve o período romano, como eu disse para vocês, deveu-se principalmente à tentativa que os romanos tiveram de proteção do seu território, impedindo que houvesse uma invasão ou um ataque dos cartagineses através do Estreito de Gibraltar. Vimos que com a queda do Império Romano, as tribos germânicas, especialmente 3 tribos germânicas, entram em cena ali, não que os romanos tivessem saído, mas que predominaram, entraram em cena no período de formação agora os germânicos, e os germânicos vão desde o século V até o século VII, que é quando começa o período de dominação moura, de dominação muçulmana, que começa com o general, vamos dizer assim, Tariq, ultrapassando o Estreito de Gibraltar, né, as colunas de Hércules, como era chamada na época, e invadindo a Espanha. Durante os primeiros anos, houve vou falar de uma maneira bem generalícia, haveria quatro grandes etnias ali. Você tinha a etnia local, né, os iberos, ou os celto-iberos, vamos juntar já esses dois, porque desde a chegada dos romanos, praticamente, você não vai encontrar mais um ibero puro, ele vai estar sempre misturado com os celtas, então a gente costuma, pelo menos é isso que fica patente a partir dos documentos históricos, e aí você tem os celto-iberos, os romanos, que ficam sendo, na sua grande maioria, cristãos, e os judeus. Ou você pode colocar os demais pagãos, né, que conviviam com uma certa harmonia aí nessas terras, nas terras da Península Ibérica, sem haver uma dominação ou uma imposição de uma determinada fé a um determinado povo. No entanto, com a chegada dos muçulmanos,
A coisa vai se complicar a partir do século XI, pouco mais ou menos, século XI ou século XII, com a ascensão ao poder de um grupo fanático chamado almohadas. Alguns vão dizer almohadas, outros vão acentuar almohadas. Eu acho essa acentuação proparoxítona muito estranha, parece não ser muito natural portuguesa. Eu acho que a almohada é muito mais, está mais dentro do espírito do que seria essa palavra, porque muito provavelmente é dessa palavra que vem a palavra almofada, tanto a acentuação segue mais ou menos por ali. Aí vejam, a partir do século VII até o século XV, mais ou menos, século XIV, a gente vai ter um período, e principalmente do século XII até o XIV, a gente vai ter um período em que existe uma prevalência do mundo árabe, como a gente já viu na aula passada. Essa prevalência dá-se por uma série de fatores: superioridade intelectual, superioridade militar, superioridade de organização, superioridade política. Os árabes eram infinitamente superiores em organização do que eram os cristãos e os diversos grupos pagãos e judeus que habitavam ali na península. Com os almohadas, o que é que vai acontecer? A intolerância religiosa. Se até o século XII vivia-se numa relativa harmonia entre essas pessoas, sem ninguém se achar melhor do que o outro, porque acreditava nesse ou naquele Deus, porque fazia isso segundo esse ritual religioso ou segundo aquele ritual religioso. Quando entra essa confissão dos almohadas, que acham que a fé islâmica é a fé verdadeira, é a única fé certa, é a única que agradaria a Deus, e todos os outros que não fazem isso, eu estou falando do Islã, mas isso vai se aplicar a toda aquela fé que acha que ela é a verdadeira e que todas as outras estão erradas. Então, o que há quando entra em cena essa galera que acha que eles têm a única forma de culto verdadeiro, de adoração verdadeira e de religião verdadeira, é que começam as perseguições e opressões contra os outros que não são partidários daquela visão. Isso era não somente com os árabes, mas no caso aqui, especificamente os árabes, era especialmente verdadeiro porque qualquer outro que não fosse muçulmano não tinha direito de sobrevivência. Os muito ricos conseguiam pagar anualmente, se não me engano, uma taxa para poder não se converter, mas não poderia andar com insígnias religiosas da sua fé. Então, o cristão não podia andar com crucifixo, o judeu não podia andar vestido de judeu, com o mantinho de judeu, aquelas coisas todas. Isso era para fazer dentro de casa e de janela fechada, para ninguém nem ver o que estava acontecendo aquilo, porque poderia ser punido com a morte, sem muitos julgamentos. Acontece, porém, que, especialmente os cristãos, e um grupinho, porque quando os árabes... Deixa-me só marcar aqui que eu esqueci de deixar assinalado. Quando os árabes chegam, atravessam daqui, eles começam dominando essas regiões mais ao sul. Começam e vão se expandindo. Alguns grupos de cristãos e outros grupos que, embora não fossem cristãos, mas se sentiam de alguma maneira perseguidos pelos árabes, começam a migrar em direção ao norte da península. Essa parte aqui, daqui para lá, já é França. Isso aqui é os Pirineus. Então, esse estadozinho vermelho aqui, que são as Astúrias, esse pedacinho aqui, apesar de a gente dizer que o século XV é quando efetivamente o muçulmano é expulso do território hispano-português, essa guerra
começa a partir do momento que o Moro chega ali. Porque alguns grupos cristãos que, por sua vez, acreditavam que a única fé verdadeira era deles, a única forma de cultuar a Deus era deles, a única forma de culto possível era o deles, já viam nos muçulmanos erros e pessoas dignas de morte por não terem a mesma fé. E aí começam a se segregar. E essa segregação, essa autossegregação, vai acontecer fugindo aqui para as Astúrias, a região das Astúrias. Nesse ano de 600, a gente está no século VIII, que é quando efetivamente os árabes entram aí na península. E já começam as guerrilhas e as guerras da reconquista do território. Porque os cristãos, e aí a gente não está falando de iberos, ou celto-iberos, nem espanhóis, nem portugueses. A gente está falando de credo. Os cristãos achavam que eles eram o dono do território, porque eles eram maioria. Então, eles queriam reconquistar as terras cristãs. Esse camarada aqui, chamado Pelágio das Astúrias, que foi quem liderou os primeiros motins contra os árabes, foi o fundador e o primeiro rei das Astúrias. Muito embora ele fosse considerado como um godo, quer dizer, como um germânico. Mas, quando a gente assistiu a aula lá sobre os germanos, eu tinha dito para vocês que muitos das tribos germânicas já tinham adotado o cristianismo como sua religião. Então, já traziam consigo as marcas de uma fé cristã inicial. E aí, esses godos, eles já estavam aí, esses godos, né, já estavam aí na península desde o fim do século V, já se sentiam nativos dali. 200 e poucos anos já fazia com que eles se sentissem nativos. E é, portanto, esse Pelágio das Astúrias quem inicia todo o processo que vai levar alguma coisa perto de 7 a 8 séculos de batalhas, até que, finalmente, Espanha e Portugal saiam do domínio muçulmano e passem para o domínio cristão. E aí, com essas batalhas, a cada ano que passava, eles iam adquirindo mais território e expulsando os muçulmanos cada vez mais para o sul. Se os muçulmanos começaram a conquista através do território indo cada vez mais para o norte, as guerrilhas cristãs começam a empurrá-los de novo mais para o sul. Os sucessores desse Pelágio, que vão sucedendo-o no trono, vão seguindo as ideias do fundador de expulsar o árabe. E aí eles vão arregimentando mais gente. Em 1492, é que o último reduto muçulmano é finalmente conquistado, que era a cidade de Granada, ao sul. Na aula passada, acho que a gente falou já de algumas coisas, né, da influência árabe. Aqui tem mais algumas: Elixir, Alambique, a Selga, a Alfândega, Azul, Anil, Caravana, Espinafre, Xadrez. Em árabe, aqui geralmente tem o artigo, né? Al-Xadrez. Em espanhol é ajedrez. O artigo continua. Jasmim e laranja são palavras de origem árabes. É fácil reconhecer as palavras árabes pelo artigo al. Muitas vezes o L vai se assimilar quando diante de R, Z, C ou D. Aí você tem arroba, vem de al-rub, a medida, arroz, al-ruz, azeite, al-zait, açougue, al-saut, aduf, al-duf. Aí ficavam 2 Ds na escrita etimológica antiga. Sobre a questão, vocês podem ter olhado, mas qual é a semelhança de al-zait com azeite? A primeira semelhança, esse L desaparece, sendo assimilado, ele fica como o som de Z, né? Azeite.
E se vocês prestarem atenção, ainda hoje, os portugueses não pronunciam esse E e esse I com o som de EI, mas com o som de AI. Então, eles dizem, se vocês botarem em algum lugar para ouvir um português falando aí no YouTube, vocês vão encontrar que eles dizem, eu amai. Amai é amei, que a gente diz em português hoje. E aí, por exemplo, a gente diz amei por quê? Porque em latim o verbo no pretérito perfeito era amave, só que o V desapareceu e ficou escrito amai. Só que os portugueses, antes de escreverem, isso já no latim vulgar, pronunciavam amai, mas quando escreviam, esse som ai era sempre escrito com um E e um I na linguagem portuguesa. É por isso que se escreve com E e I. E a mesma coisa com o zait. Zaitun, al-zaitun, a azeitona, zai. Os portugueses dizem ai, mas escrevem ei. Ainda hoje é assim. E o H, que era do árabe, muda-se em F. Rehem, refém. Almohada, almofada. Tudo tranquilo até aí? Aqui é mais história, né? Eu não me lembro se isso está no próximo slide, deixa eu só olhar, porque aí eu falo disso antes daqui. Sim, está aqui. É isso mesmo que eu queria. Mas antes de a gente seguir para essa parte, tem alguma questão? Ô, professor, esse assunto não vai cair na prova, não, né? Esse assunto. Está na prova. Esse agora aqui, Sim. Hoje está, né? É por isso que a prova vai até o dia 24. Ela está aberta de hoje. Mas vocês não necessariamente têm que fazer hoje. Vocês podem deixar para fazê-la na segunda-feira da próxima semana, entendeu? Ela vai estar aberta de hoje até a quarta-feira da próxima semana. Pronto, esse assunto, que é o último, também vai estar na prova, né? Isso. Até esse período da história da língua portuguesa, aí sim. Aí a gente começa o segundo momento, que vai ser a partir dos metaplasmos. E aí a gente só vai ter outra prova no fim. Para qualquer coisa, todas as datas de provas já estão lá definidas no SIGA-A, viu? Então, a segunda VPA já está lá também marcada, e a final. A substitutiva e a final, já estão todas lá marcadas. Aí vamos aqui, minha gente, olha. Durante esse período das reconquistas, num determinado momento, esse Pelágio das Astúrias, estou falando dos sucessores deles, reconhecem que sozinhos eles não iam conseguir. Então, é convocada uma cruzada. O que eram as cruzadas? As cruzadas foram um movimento religioso fundado por um monge francês, eu acho que era francês, chamado Bernardo de Claraval. Qual era o objetivo das cruzadas? O primeiro grande objetivo das cruzadas, vejam, quando cai o Império Romano, que era quem mantinha o exército, não existe mais interesse de ninguém por fazer policiamento nas estradas. As pessoas faziam policiamento da sua cidade, tinham a polícia local para guardar a cidade, mas não para guardar as estradas, né? Fazer proteção por fora. E aí, durante o pessoal católico, tinha uma mania de, por qualquer besteira, mandava o sujeito, como penitência, fazer uma peregrinação até Jerusalém. O cara, sei lá, pegava a vizinha, aí por uma besteira dessa, o outro mandava o cara ir de Portugal até Jerusalém caminhando para pagar o pecado. E acontece, porém, que a pessoa até ia, mas não tinha certeza de voltar porque não tinha segurança nenhuma. Então, pensando nisso, esse Bernardo de Claraval faz o estatuto dessa ordem, uma ordem militar, né, religiosa militar, cujo principal objetivo era dar segurança aos peregrinos que iam até a Terra Santa, para que eles não fossem importunados pelos bandidos e, em chegando perto da Terra Santa, uma vez que Jerusalém estava sob domínio árabe, de proteger os peregrinos dos árabes para que eles não fossem mortos
depois de cumprirem a penitência deles. Esse foi o primeiro motivo das cruzadas. No segundo momento, os cruzados tomam a peito o reconquistar Jerusalém do poder árabe, que entra, cai no domínio, eu acho, do sultão Maomé II. Eu acho que é Maomé II o nome dele. Por volta do século XI e século XII, Jerusalém é tomada pelos árabes. E aí as cruzadas, por essa mesma época, também vão tomar a peito, recuperar a Terra Santa do domínio mouro. E, uma vez que o inimigo era um inimigo comum, num e no outro canto, uma cruzada é convocada para a Península Ibérica, a fim de liberar as terras da península do domínio muçulmano. O Papa, como de praxe fazia, concedeu indulgências para quem entrasse nessa batalha, e, por esse mesmo momento, são constituídos os reinos de Leão, Castela e Aragão. Aqui, esses três. Depois aparece Navarra. Outro nome extremamente importante aqui é o nome de Dom Henrique de Borgonha. Esse nome é importante porque esse é o camarada que vai ser o pai fundador do Reino de Portugal. Então, Dom Henrique de Borgonha. Ele casou-se com o rei, a filha do rei de Castela, casou-se com a filha do rei de Castela, e o rei lhe deu de presente esse lugar aqui, que era chamado Condado Portucalense. Portucale. Existe uma briga muito grande sobre o que é que significa Portucale. Na minha concepção, o que é isso? Portus Cales, em latim, era a rua do porto. Em Portugal, em espanhol, você vai ter calle, como rua. Em português existe calle, C-A-L-E, como rua, calle. Então, você tinha Portucale, que significava a rua do porto, ou, segundo alguns portugueses, Portucale era simplesmente cale, uma palavra de origem céltica que significa porto. E porto era a palavra de origem latina, traduzido cale. Aí seria porto. Mas eu acho muito estranho que seja isso. Eu sou mais pela ideia de que é a Rua do Porto. E é a cidade mais antiga e é o berço de toda Portugal, porque foi o presente do rei de Castela, a Dom Henrique de Borgonha, que se casou com a filha, a partir porque veja, ele vai acontecer por volta do fim do século XII, ele já está crescendo, quer dizer, vejam, se a gente estava, nesse momento, veja, só esse pedacinho de terra aqui, no século VIII, no século VIII, aqui no século XI, olha que os cristãos já tinham reconquistado dos árabes. No século XII, veja que dobrou a quantidade de terra. E os reinos terminam se fundindo. Aí você tinha Leão, Castela, Navarra e Aragão. Leão e Castela já estavam unidos, porque os reis se casavam seus filhos entre si para manter a paz. Desculpem. Para manter a paz, faziam casamento e aí a coisa passava a ser um reino só. O conde, Dom Henrique agora, conde, né, porque ele ganhou um condado, ele passa a ser conde, ele já estava crescendo e vai descendo cada vez mais para o sul. Somente durante o governo de Dom Afonso Henriques, que é de 1106 até 1185, que ele mesmo foi quem se intitulou, porque até antes era conde. E, a partir desse Dom Afonso Henriques, esse, para os portugueses, é considerado verdadeiramente o pai da pátria portuguesa, porque ele efetivamente se separou
dos reinos de Leão e Castela e fundou um estado independente, porque ele estava no condado, mas o condado estava submetido à autoridade do rei de Castela. E aí ele se separa, se proclama rei de Portugal, rei dos portugueses, em 5 de outubro de 1143. O Papa Alexandre III, veja, 36 anos depois, reconhece-o como português e, portanto, reconhece o Estado português, porque não basta você dizer que você é uma nação independente. Outras nações precisam reconhecer que você é uma nação independente. Então, começam as lutas diplomáticas com uma série de países para que a sua independência seja reconhecida. E, nessa época, era muito importante que o rei dos estados pontifícios, que era o Papa, o Estado do Vaticano é uma monarquia, é a única monarquia, como é que chama? Monarquia eletiva, porque o rei é eleito. Então, o rei dos estados pontifícios, que na época eram bem maiores do que hoje é o Estado do Vaticano, né? A coisa era bem mais ampla, pegava o centro da Itália quase todo e subindo, salvo alguns pedacinhos na parte nordeste da Itália, que não faziam parte dos estados pontifícios, mas era um reino bem grande. E aí o Papa reconhece Dom Afonso Henriques como rei de Portugal e, efetivamente, reconhecendo como rei, reconhece Portugal como um reino independente de Castela. E aí, pouco depois, os outros países também vão aderindo a esse reconhecimento e até que Portugal se separa de Espanha definitivamente, quando os próprios espanhóis, no caso os castelhanos, reconhecem que ele é independente. O romance ali, que era utilizado naquelas regiões, em que regiões? Especialmente nessa parte daqui, olha. Nessa parte daqui, o romance, você sabe o que é o romance, né? O romance é a mistura do latim com as línguas nativas. O romance que era utilizado ali era o dialeto galaico ou o dialeto galego. Eu não sei se eu comentei com vocês numa dessas aulas que eu tenho habilitação em português e espanhol. Então, eu estudei literatura portuguesa e literatura espanhol dos séculos de fundação, né? A literatura. E, num determinado momento, você tem autores que são tanto da literatura portuguesa quanto da literatura espanhola. O mesmo texto e o mesmo autor fazendo parte dos dois, porque os portugueses dizem que essa língua era galego-português e os espanhóis, por sua vez, dizem que ela era galego-espanhol. O que existia, na verdade, era uma única língua galega, que, por questões políticas, quando os reinos se dividem, elas vão tomar rumos diferentes, porque a geografia influencia na forma como a língua é falada, os rumos militares, os rumos religiosos, todas essas coisas vão influenciar no jeito como a língua é falada. E quando você tem dois povos que se separam um do outro e deixam de manter contato, alguns pontos de ligação vão se perdendo. E é o que a gente repara hoje entre português e espanhol. Você sabe, você olha e vê, são duas línguas irmãs, quase gêmeos siameses, salvo alguma coisinha aqui ou ali que é diferente. Então, chega a Dom Afonso III, chega do Algarve, e em 1290, veja, essa data é extremamente importante, viu? Guardem-na. 1290, Dom Dinis é quem adota o português como língua oficial. Porque, até essa data, 1290, qual era a língua de Portugal? Era o latim. Mais propriamente, obviamente, o galego. Não o galego, era o latim mesmo. Quando você fala de língua oficial, o que é que você está dizendo? Que as aulas nas universidades são dadas em latim, que os documentos oficiais são redigidos em latim e que os cartórios redigem tudo em latim. Isso é o que significa ser a língua oficial.
Dom Dinis, portanto, em 1290, diz, não, a partir de agora, a língua em que serão redigidos os documentos oficiais é o português, no caso, mais o galego do que o português. Nessa época aí era muito mais galego ainda. Aqui eu conservei, eu não gosto, eu já disse outras vezes e repito, eu não gosto dessa denominação galego-português, porque eu não vejo razão, é como tupi-guarani, são coisas que não existem. Ou você tem, ou é tupi ou é guarani, são duas línguas completamente distintas, e a gente fala, não, isso é de origem tupi e guarani. Aí você vai olhar, a palavra não é nem guarani, é só tupi, ou então a palavra é só guarani. Mas a gente botou, criou essa mitologia de que existe o tupi-guarani, do mesmo jeito que existe o galego-português e o galego-espanhol. Não, não existe. O que existe é tupi, guarani e galego. 3 línguas que não se misturam. E depois passou a ser chamada de língua portuguesa, mais para frente. Aqui está uma lista de alguns nomes de reis de Portugal. Alguns deles, vejam que tem algumas coisas interessantes. As pessoas, especialmente hoje, com essa onda de que a mulher não tinha importância. Veja aqui quem era rainha de Portugal, Dona Leonor Teles, Dona Catarina de Áustria, Dona Leonor de Aragão, já tinham sido Portugal, e não só Portugal. A Inglaterra teve rainhas. Então, a galera tem uma mania de fazer zoada aqui, mas sempre houve isso. Outros dizem, Dilma foi a primeira mulher a governar o Brasil. Mentira, a primeira mulher a governar o Brasil foi Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Foi ela, inclusive, que separou o Brasil de Portugal. Dom Pedro só recebeu a carta, que ela disse que já tinha assinado, e ele deu o grito lá do Ipiranga. Mas quem separou efetivamente o Brasil de Portugal foi Dona Leopoldina. Depois a princesa Isabel regeu o Brasil por umas 5 vezes nas viagens diplomáticas que Dom Pedro II tinha que fazer, porque, não sei se vocês sabem, mas quando os Estados Unidos se tornaram... Quando teve a Guerra Civil, acho que a Guerra Civil nos Estados Unidos, Dom Pedro II foi chamado por todos os estados do Norte e do Sul para ser o árbitro no conflito. E quando houve a eleição, a primeira eleição geral dos Estados Unidos, muitos americanos escreveram Dom Pedro II, porque queriam-no como presidente dos Estados Unidos. Nas cédulas eleitorais, escreveram lá, Dom Pedro II. Teve bastante votos ele, para ser presidente dos Estados Unidos. Deixa-me ver o que é que tem mais. E é isso. Aí, vejam, há uma coisa interessante. Com 1492, eu disse lá nos 2 slides atrás, o que é que acontece em 1892? O Aragão se junta, o reino de Castela se junta com o reino de Aragão, e por matrimônio, desse matrimônio que foi feito entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, o reino de Castela, que já era o maior, passa a ser infinitamente grande. E aí, eles eram chamados de os reis católicos, ou os reis cristãos, tiveram um lema de 3 coisas que eles tinham que fazer para fazer com que a Espanha voltasse a ser Espanha. E o lema trino era uma só língua, um só povo e uma só fé. Uma só língua, só se falaria em castelhano. Por isso que o espanhol de hoje é o castelhano, porque como a língua de Castela era maior, os domínios de Castela eram maiores que os domínios de Aragão, era normal, na época, que o maior se impusesse ao menor. Então, uma só língua era o castelhano. Um só povo, o povo espanhol. Não haveria mais, a ideia desses reis católicos era que não houvesse mais a diferença entre aragonenses, bascos, castelhanos,
aragoneses, não houvesse isso. A ideia era que fosse uma coisa só e que as pessoas abandonassem essas nomenclaturas e vestissem a roupa de ser espanhol. E uma só fé, que era a fé deles, que eles sustentavam e que vinham lutando contra o domínio espanhol, que era a fé cristã. E esse foi o lema de unidade da Espanha. E depois, obviamente, quando os árabes são expulsos, vai acontecer em 1492 o edito de expulsão dos judeus, ou você fica ou você morre, porque é sempre assim, quando essas ditaduras religiosas se impõem, é nesse sentido sempre. E muitos judeus fugiram para Portugal, outros fugiram para a Holanda. Não sei quantos avós aí de Silvio Santos, o Isaac Abravanel, foi quem era ministro de finanças do Reino de Espanha, fugiu para Portugal. Os reis católicos queriam-no de volta, mas ele tinha que se converter. Ele disse: não me converto, não. Ou então disse: você pode ficar, mas o seu povo vai embora. Ele disse: não. Se meu povo vai, eu vou junto. E terminou indo para a Grécia, para a região de Tessalônica, e por ali ficou, até que veio aportarem aqui pelo Brasil. Em Portugal estava precisando de dinheiro, então abriu as fronteiras, mas tinha que pagar quantias muito grandes, e alguns poucos puderam entrar, porque os cofres de Portugal estavam sequinho. E depois começa o período de perseguições também. 1493, 1500 e pouco, já 1597, começa uma série de perseguições em Portugal, e aí os judeus começam a fugir dali ou serem convertidos à força. E aí, finalmente, vamos dizer, essas línguas terminam extremamente enriquecidas nesse processo de história tão longo e tão plural, ficam extremamente enriquecidas, não perdem sua essência, porque a alteração que todas as línguas celtas, as línguas germânicas, a língua árabe, e o latino entra na história, porque a influência do latim é de outro molde, mas essas outras línguas vão influenciar no português e no espanhol, simplesmente na questão de vocabulário, não de estrutura de pensamento. Ao passo que o latim vai mudar a estrutura mesmo da língua, vai impor a sua estrutura. Essa estrutura que a gente usa na fala nossa cotidiana é a estrutura do latim. A forma como a gente pensa os adjetivos, a forma como a gente constrói o plural, a forma como a gente conta, ou como a gente ordena primeiro, segundo, tudo isso é de origem latina. As outras línguas somente contribuem na parte de palavras, e nunca passa além disso. Alguma pergunta? Eu tinha uma, mas eu não lembro qual é.